Olá, sexto ano! Hoje a nossa aula é sobre flexão dos adjetivos. Na aula passada a gente começou a ver os adjetivos, vimos as classificações e eu deixei para hoje a flexão dos adjetivos. Então vamos lá? Para começar, revisãozinha básica. Os adjetivos expressam características ou propriedades dos seres nomeados pelos substantivos, ou seja, o adjetivo caracteriza o substantivo. Ele pode ser primitivo ou derivado, simples ou composto. Temos também os adjetivos pátrios, que são aqueles que indicam país, região, estado ou cidade de origem de uma pessoa ou coisa. Temos os adjetivos pátrios compostos e temos a locução adjetiva, que é a expressão com valor adjetivo formada por preposição, seguida de substantivo ou verbo no infinitivo. A flexão dos adjetivos se dá por meio do gênero. Os adjetivos podem ser masculinos ou femininos. Como são determinantes dos substantivos, concordam em gênero e número com ele. Se o adjetivo é uniforme, só tem uma forma, concorda com um substantivo em número. A flexão pode acontecer também por meio do número. Os adjetivos podem estar no singular ou no plural, ou por meio do grau. Gênero. Adjetivos uniformes. Os adjetivos uniformes são os que têm uma única forma para se referir ao masculino e ao feminino. Aluno eficiente, aluna eficiente. Então, esse eficiente é um adjetivo uniforme, porque só tem uma forma para o feminino e para o masculino. Adjetivos biformes são os que apresentam uma forma para cada gênero. Flexionam-se mediante a troca da vogal O pela vogal A, com o acréscimo da desinência A, indicadora da noção de feminino. Por exemplo, juiz dinâmico, juíza dinâmica, escritor inglês, escritora inglesa. Nesse caso aqui, há duas formas, uma para o feminino e outra para o masculino, tá certo? Número. O adjetivo ele pode ser simples, quando segue a mesma regra de flexão do substantivo. Então, simples quando só tem uma palavra. Dia, festivo, dias festivos. Boa escolha, boas escolhas. E adjetivos compostos. Se o adjetivo composto é formado por adjetivo, somente o último elemento vai mudar. Poltrona azul escura, poltronas azul escuras. Então, aqui é um substantivo simples, composto. Se fosse só azul, seria um substantivo, não, um adjetivo. Então, azul escura é um adjetivo composto. Se fosse só azul, nesse contexto aqui, seria um adjetivo simples. Aqui o exemplo: dias festivos, dias substantivo, festivos adjetivo simples. E ele vai concordar sempre com quem? Com o substantivo. Se o substantivo está no singular, adjetivo fica no singular. Se o substantivo está no plural, adjetivo vai para o plural. Os adjetivos compostos formados por adjetivos, quando os dois são adjetivos, só o último é que vai variar, que vai mudar e concordar com o substantivo, que foi o exemplo que eu acabei de dar para vocês, ok? Agora, atenção, os substantivos empregados como adjetivos para nomear cores permanecem invariáveis. Isso quer dizer o que, professora? Que não muda. Então, meia creme, meias creme, não é meias cremes. Gravata mostarda, gravatas mostarda. Vestido esmeralda, vestidos esmeralda. Toalha, abóbora, toalhas, abóbora. Nesse caso, como os adjetivos, certos substantivos forem empregados como adjetivos para nomear cores, eles não vão mudar, mesmo que o substantivo esteja no plural. Agora, como toda regra tem a sua exceção, vamos às exceções. São exceções terno azul marinho, ternos azul marinho, nesse caso não vai mudar. Vestido azul celeste, vestidos azul celeste.
Menino surdo-mudo, inclusive esse surdo-mudo hoje em dia é inadequado à utilização, mas na dúvida, menino, surdos, mudos. Esse aqui, surdos, mudos, vai mudar os dois. Já azul marinho e vestido azul celeste não muda nenhum, mesmo que o substantivo esteja no plural. Segundo ponto, se o adjetivo composto é formado por adjetivo e substantivo que se referem a cores, permanece invariável. Tapete, cinza, chumbo. Tapetes, cinza, chumbo. Então, aqui é formado por adjetivo, ó, cinza, e substantivo, chumbo, e se referem a cores. Cinza, chumbo se refere a cores. Nessa situação, o adjetivo não muda, o adjetivo composto não vai mudar, mesmo que o substantivo esteja no plural. Colcha, amarelo, ouro. Colchas, amarelo, ouro. Casaco, azul, turquesa. Casacos, azul, turquesa. Terceiro ponto, nas locuções adjetivas formadas pelas expressões cor de e da cor de, os elementos ficam invariáveis. Lembrando, galera, variável muda, flexiona. Invariável não muda, não flexiona. Então, vamos ao exemplo aqui das locuções adjetivas formadas pelas expressões cor de e da cor de. Sandália, cor de rosa. Sandálias, cor de rosa. E não sandálias, cores de rosas. Sandálias, cor de rosa. Almofada da cor de morango. Almofadas da cor de morango, não das cores de morangos, ok? Agora vamos à flexão de grau. A variação de intensidade da característica de um ser com ou sem relação a outros seres é chamada de grau do adjetivo. Os adjetivos apresentam duas variações de grau, o grau comparativo e o grau superlativo. O grau comparativo, como o nome já diz, turma, ocorre quando se compara a mesma característica entre dois ou mais seres ou se atribuem duas ou mais características ao mesmo ser. O comparativo pode acontecer de três maneiras: de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Falo já sobre esses casos com vocês. Grau superlativo. O grau superlativo ocorre quando se intensifica a qualidade de um elemento no grau mais elevado, chamado superlativo absoluto, ou quando, num conjunto de elementos, um deles tem uma característica comum em menor ou maior grau, denominado superlativo relativo. Vamos então falar agora sobre o grau comparativo. E para começar a leitura de uma tirinha, acompanhem comigo. A raposa é mais esperta que os cães. Segundo quadrinho. O que você colocou na quinta? Passe a primeira. Passe a segunda. O último quadrinho dá à fase inicial um sentido surpreendente e engraçado. Normalmente achamos que as raposas são mais espertas do que os cães porque caçam melhor e não porque saibam resolver provas de escola. Naquela frase inicial, dois substantivos são comparados. Quais são? Raposa e cães. O termo usado para compará-los é um adjetivo. Qual adjetivo? Esperta. Observe. A raposa é mais esperta que os cães. Raposa é o substantivo 1, cães é o substantivo 2. O adjetivo que foi utilizado para fazer a comparação foi esperta. Quando o adjetivo é utilizado para fazer comparações como essa, dizemos que está no grau comparativo. Adjetivos nesse grau são usados para comparar tanto seres diferentes no que diz respeito à mesma qualidade, como ocorre na tira que a gente acabou de ler, quanto diferentes qualidades do mesmo ser. Por exemplo, cães são mais leais do que espertos. Nesse caso, é o mesmo ser, ou seja, estou comparando apenas as qualidades dos cães, ok? E aí, gente, como é que posso classificar, como é que pode acontecer o grau comparativo do adjetivo? O grau comparativo pode ser de superioridade. Vamos lá os exemplos. O cachorro é mais leal que a raposa. Meu cachorro é mais guloso do que arteiro.
a cauda do cão é menor que a da raposa. Então, aqui está apresentando um grau comparativo de superioridade. De inferioridade, o cachorro é menos esperto que a raposa é menos leal do que esperta. E de igualdade, o gato é tão esperto quanto a raposa. O gato é tanto esperto quanto carinhoso. Então, vocês vejam que os exemplos aqui apresentam substantivos diferentes. Está comparando, por exemplo, o gato com a raposa. E também uma qualidade do gato. O gato, ele é esperto, ele é carinhoso. Quando é de igualdade, não está colocando um acima do outro. De superioridade, como o nome já diz, um está acima do outro. E inferioridade, um abaixo do outro. Grau superlativo. Vamos à tirinha? Cacá, tô ficando apaixonadíssima. Ele é uma gracinha. Cuidado que paixão demais deixa a pessoa cega. Crá, eu pulei aqui esse quadrinho. Crá, cega. Neste caso, a personagem flexiona o adjetivo para expressar certa característica com muita intensidade. Tô ficando apaixonadíssima. O grau do adjetivo que indica uma característica marcadamente superior ou inferior é denominada grau superlativo. O superlativo, ele pode ser absoluto ou relativo. O superlativo pode ser absoluto ou relativo. O superlativo absoluto indica que o ser tem certa característica em alto grau. Ele pode ser sintético, quando ele é formado só pelo o adjetivo mais o sufixo íssimo ou semelhantes. Por exemplo, a moça está apaixonadíssima. A prova foi dificílima. Apaixonadíssima, dificílima. Vejam só, sintético, síntese, resumo. Ao invés de eu colocar muito apaixonada, eu coloco apaixonadíssima, é formado pelo adjetivo e pelo sufixo, que é qual é o sufixo? Esse íssima, essa expressão que está destacada. A prova foi dificílima. Adjetivo, a parte que está destacada com cor preta, e ílima, a parte que está destacada com cor verde. O superlativo absoluto também pode ser por meio do analítico, é formado por uma palavra que indique intensidade mais adjetivo. A moça está muito apaixonada. Esta música é extraordinariamente bela. Nesse caso, tem uma palavra que indica intensidade na frente do adjetivo. Então, sintético é resumido, analítico são duas palavras, uma que vai intensificar a qualidade, o adjetivo. E por fim, o superlativo relativo indica que o ser tem grau maior ou menor de certa característica em relação a outros de sua espécie. Pode ser de superioridade, sou o aluno mais participativo da turma. Este foi o pior filme que já vi. Ou de inferioridade, a pizza de calabresa é a menos saborosa das que eu provei. Nesse caso aqui, o superlativo indica que o ser tem grau maior ou menor de certa característica em relação a outros de sua espécie, outros de maneira geral. Muita atenção, tá certo? A noção de superioridade, note que a ideia de superioridade no grau dos adjetivos está ligada à intensidade da característica e não à característica em si. Quando se diz, por exemplo, que a cauda do cão é menor que a da raposa, o comparativo é de superioridade. Por quê? Porque menor significa mais pequeno, mais pequena. Essa expressão é inadequada, mas para vocês entenderem melhor. Ou seja, a característica do adjetivo pequena é intensificada. O mesmo ocorre com o pior filme, o mais ruim. Então, as formas mais pequenas e mais ruins são condenadas e devem ser substituídas por menor e pior. Ou seja, gente, tenha cuidado com essa noção de superioridade para você não achar que isso não está ligado à intensidade da característica e não a característica em si.
tá bom? Então, a cauda do cão é menor que a da raposa, mas professora, por que isso não indica grau de inferioridade? Porque a cauda dele é menor, porque a gente não está falando de tamanho, está falando da característica. O comparativo é de superioridade, porque menor significa mais pequeno, então quer dizer que a cauda do cão é mais, eu estou usando essa expressão novamente, é mais pequena que a da raposa. Então, é pela característica e não pelo tamanho. Só para ficar claro essa informação. Outra informação: o adjetivo está no grau comparativo quando é usado para comparar diferentes seres quanto à mesma característica ou diferentes características do mesmo ser. Ele pode ser, como eu já falei, de superioridade, inferioridade ou igualdade. Então, resumindo, a flexão dos adjetivos em grau pode ser grau comparativo, grau superlativo. O grau comparativo tem um de superioridade, de inferioridade, de igualdade. O grau superlativo tem um absoluto sintético, absoluto analítico, relativo de superioridade e o relativo de inferioridade. Essas aqui são informações mais extensas, por isso oriento que vocês façam a atividade que eu passei para vocês. Se ainda continuarem com alguma dúvida, me procura no chat. Se achar necessário que eu passe mais questões sobre esse conteúdo, se vocês acharem, por exemplo, que a atividade não foi o suficiente para conseguir terminar e compreender esse assunto, eu passo mais uma. Quando a gente voltar, quando as aulas presenciais voltarem, eu vou fazer uma revisão rapidinho também sobre o grau dos adjetivos, para ficar mais claro para vocês. Até porque saber utilizar de maneira adequada o grau comparativo dos adjetivos deixa o texto muito mais interessante, ok? E saber também dessa norma é dever da gente, tá certo? De um escritor, de um aluno, de um professor, enfim. Bom, gente, por hoje é só. Na próxima aula a gente se encontra, na próxima videoaula, e eu estarei, como sempre, online no horário das aulas de vocês, ok? Até a próxima aula!